Então, olha só, o que a gente fez? A gente saiu da skip list, da ideia básica, a gente entendeu como que a busca funciona, analisou a eficiência dessa busca, mas para analisar a eficiência a gente teve que confiar nesse fator de dispersão, que a gente supôs, ali a gente simplificou a análise, supondo que ele é determinístico, né? Nossa, no nível 0 tem N, no nível 1 tem N sobre D e assim por diante. Na prática, na implementação da estrutura, não é determinístico. Essa escolha de que item vai aparecer em que nível é aleatorizada. Ela tem que ser aleatorizada porque é muito fácil, se eu usasse uma regra determinística para colocar os itens acima ou abaixo, é muito fácil, como a lista dinâmica, como eu faço inserções e remoções, que eu tivesse que fazer para manter o ajuste, por conta de uma remoção, por exemplo, eu tenho que trocar todo mundo. Quem estava em nível alto fica embaixo, quem estava embaixo fica em cima. Infelizmente, acho que eu não vou conseguir, nesse momento, explicar para vocês, não me ocorre como traduzir o que está na minha cabeça para vocês da melhor forma, mas eu vou tentar passar uma intuição que a gente vai revisitar quando falar do Quicksort, por exemplo, em outros algoritmos. A gente usa muitas vezes a aleatoriedade em computação quando eu preciso fazer uma escolha, mas qualquer regra determinística que eu utilizar tem sempre a chance para alguma entrada aquilo ser o pior caso. Tá? Então é o caso aqui, sabe? Eu poderia fazer determinístico ali, olha, se eu soubesse que meus itens de entrada são 1, 2, 3, 4, 5, era fácil falar, não, o 1 está no nível 0, o 2 já está no nível 1, o 3 volta para o 0, o 4, o 4 é 1 a cada 4, ele vai para o nível 2. Mas não é assim, né? Os itens vão chegando em qualquer ordem e tal, então eu não tenho esse controle, ou pelo menos eu não tenho uma regra simples, que não preciso olhar para a estrutura como um todo para tomar essa decisão. Como que eu escapo disso? Jogando um dado. Por mais ridículo que pareça, essa é uma ferramenta poderosa. Tá? Quando você não tem como fazer uma escolha consciente ali, sem ser uma escolha muito custosa, porque teria que olhar para toda a estrutura para decidir quem vai para cima e quem vai para baixo, você pode simplesmente abrir mão da escolha determinística e muitas vezes, como é esse caso aqui, a gente escapa de casos ineficientes, tá? Com altíssima probabilidade. Então a intuição é essa, acho que eu não consigo explicar melhor do que isso assim, nesse momento. Acho que no Quicksort talvez a gente consiga dar uma intuição até melhor. Não. Esse que é o ponto. Eu nunca vou reordenar nada. Na hora da inserção eu faço uma escolha probabilística. Então cada item que vai ser inserido, ele é inserido num certo nível com a probabilidade adequada, mas sem nunca olhar para o resto da estrutura. Então eu não preciso olhar, eu nunca vou olhar e falar, já tem muita gente no nível 2, esse aqui tem que ir no nível 0. Isso nunca acontece. Eu faço escolhas aleatórias independentes, todas têm que ser independentes uma da outra, cada inserção é uma independente das demais. Isso me garante que, na média, eu vou ter o número certo de elementos em cada nível, e mais do que isso, homogeneamente distribuído. Porque, pela intuição da busca, vocês percebem que não faz sentido, não ajuda para mim se eu tiver no nível alto, todo mundo do comecinho. Eu garanto que não vai ter todo mundo do comecinho? Não, mas isso é altamente improvável, porque todo mundo foi sorteado com a moedinha independente ali para escolher. Então, a escolha aleatória uniforme vai me dar uma distribuição uniforme na média. Então, todos os níveis têm distribuição uniforme por causa disso, sabe? Que é o que eu quero. Né? Eu quero que os itens estejam espalhados ali, bem espaçados, para causa daquela ideia do zoom que eu falei, né? Os saltos que eu dou serem adequados em todos os níveis. Dada essa intuição, deixa eu tentar ser um pouco mais palpável e andar também para a implementação, né? Como que a gente implementa funções aleatórias, que é uma coisa que a gente não vê todo dia, às vezes passa sem ver. Então, lembrando, o que a gente quer? A gente quer que a cada novo nível a gente tenha menos nó, mas não menos de um jeito qualquer, mas por um fator constante de 1 sobre D. Né? Então, a cada nível acima que eu vou, eu quero ter 1 D avos dos nós do nível anterior. E como eu falei agora na explicação, estava até anotado aqui, né? Eu quero eles homogeneamente espaçados. Para isso, eu vou fazer escolhas aleatórias com probabilidade uniforme ali. Então, dado um novo item, ele pode cair em qualquer nível. Só que quanto mais alto o nível, menos provável vai ser isso. E vamos tentar pensar aqui. Eu vou jogar a ideia, mas a gente vai tentar construir em instante. Então, por causa desse padrãozinho aqui, olha, que a cada novo nível vai ter 1 sobre D ali, menos nós, é o que eu desejo, a probabilidade do nó estar no nível I, deve ser 1 sobre D elevado a I. Tá?
Mas jogando assim a continha fica muito, muito estranha, né? Então, qual que é a ideia que a gente está desenvolvendo aqui? Eu vou tentar fazer uma figurinha aqui para vocês. Vamos pensar aqui numa figura que os níveis crescem para cima. Né? E aqui está o nível 0, nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. E aqui eu vou ter o número de nós esperado naquele nível. Se aqui eu tenho n, aqui eu devo ter n sobre d. Vai cair de d. Aqui eu tenho n sobre d ao quadrado. Né? Aqui eu tenho n sobre d ao cubo. Generalizando isso no nível i, vocês vão ver que vai ter exatamente isso aqui, né? N sobre d elevado a i. Poxa, mas aqui é n, aqui é 1. Não, calma. Aqui eu espero ter n sobre d elevado a i nós no nível i. Para que eu alcance isso, qual a chance que eu dou para um nó que vai ser inserido estar no nível i? 1 sobre d elevado a i de chance. Então, são escolhas independentes. Cada nó que vai entrar, eu dou chance igual para ele estar... eu dou chance possível para ele de estar em qualquer nível. Só que no nível 0 é 100% de chance, para o nível 1 é 50%, para o nível 2... perdão, eu falei 50% se fosse d igual a 2. Desculpa, pode falar. Não existe nível ocupado. Ó, eu estou aqui, se eu for colocar o elemento 4 aqui, por exemplo, né, eu tenho que inserir ele aqui. A única coisa que tem que estar é a posição. Mas ele sempre pode entrar aqui no meio. Tipo, nada impede que ele entre aqui no nível 2 ou até no nível acima. Vamos supor que ele foi sorteado para o nível acima. Era essa a sua dúvida? Desculpa, eu respondi muito rápido. Era isso. Como é uma lista ligada, vamos pensar na lista ligada, né? Eu sempre posso inserir um elemento a mais numa lista ligada. Ele só entra na posição certa ali para manter ela ordenada. O mesmo número, seria o número 5. Aí eu não vou tratar disso aqui, mais por detalhes técnicos, que daí a gente ia gastar tempo com, que eu acho que não é o mais importante. Mas eu posso fazer uma estrutura dessa que tem repetição. Só que daí eu tenho que fazer algum padrão para tratar a repetição. Igual na lista, na árvore binária de busca, eu falava, olha, se eu for inserir e tiver o mesmo elemento, eu desço à esquerda. É um padrão que eu seguia, então eu sabia que cópias do mesmo elemento estariam na minha subárvore esquerda. Aqui eu posso fazer alguma coisa assim, dá para adaptar. Mas eu teria que pensar os cuidados que teria que ter e tal. A princípio a gente poderia inserir logo depois, tá? Não seria uma ideia muito ruim, mas eu não sei daí se afetaria a minha remoção, que eu vou mostrar para vocês. Então, entra naquela coisa, assim, se eu for adaptar a estrutura para lidar com isso, eu só tenho que tomar cuidado para os impactos disso. Eu confesso que eu não me preocupei com isso ao fazer essa aqui, porque o que eu acho mais interessante dela é justamente ver essa estrutura diferente, com as hierarquias, a aleatoriedade, eu quis focar nisso. Em geral, tá? Não só para essa, mas estruturas de dados que armazenam um monte de elementos em geral, lidar com cópias é sempre um trabalhinho a mais. Possível, mas um trabalhinho a mais. Algumas se adaptam mais fácil, outras são mais chatinhas. Tinha mais dúvida? Então, aproveitando a sua dúvida, notem que como a lista é dinâmica, né, toda a hierarquia de lista dinâmica, espaço sempre vai ter. A questão é que eu não quero que nenhum item esteja na média mais povoado do que o adequado. Onde o adequado é dado pelo fator de dispersão. Por isso que eu tenho que sortear eles com a probabilidade certa. É essa a preocupação. Eu tenho que manter a densidade dos meus níveis correta. Eu não posso ter uma probabilidade muito alta, uma probabilidade maior do que 1 sobre d elevado a i do nó entrar no nível i, porque senão eu vou quebrar a hierarquia, a regra que eu coloquei de dispersão da minha estrutura. Aí eu preciso que vá seguindo o fator de dispersão a cada novo nível e dispersando por em média de D. Então, isso aqui é o que eu quero. Tá? Eu quero que no nível 0 tenha todos os itens, no nível 1 tenha 1 D avos e assim por diante. Como que a gente vai implementar isso? O que a gente faz é sortear um valor entre 0 e 1. Tá? A intuição aqui, porque, só para dizer, eu poderia fazer um monte de sorteios independentes.
Né? Eu sorteio assim, ó, você está no nível 0 ou está no nível acima? Dependendo do resultado eu paro, dependendo do resultado eu vou para o nível acima. Daí eu sorteio de novo, agora eu estou no nível 1 ou estou no nível acima. Eu vou sempre jogando uma moedinha para cada nível, né, para saber, ó, eu paro ou posso continuar tentando subir. Daria para fazer, seria mais simples, mas seria menos eficiente. Então, por isso que eu vou mostrar uma implementação um pouquinho mais interessante para vocês, que eu faço um único sorteio. E eu interpreto esse valor entre 0 e 1 para saber o nível em que o elemento está. Então, eu vou sortear o valor entre 0 e 1. E como que eu vou interpretar ele aqui? Deixa eu marcar aqui a minha coluninha aqui. Começando aqui embaixo está o 0. Aqui em cima está o 1. Tá? E esse aqui, então, a minha coluna aqui é o valor sorteado. É onde eu vou colocar o valor sorteado. Tá? Eu vou supor, para simplificar o meu exemplo, que D, para simplificar meu exemplo, eu vou supor que D é igual a 2, porque daí eu posso dividir na metade, em vez de dividir para 1 D-avos, seria a mesma coisa, mas seria muito mais difícil eu desenhar, né? A metade é mais fácil de estimar. Então, eu vou começar ali pensando que esse é o valor sorteado, D igual a 2, e aqui do lado eu vou indicar o nível máximo que o nó pode ter, dado o valor sorteado dele, tá? Não é o nível máximo aquela variável da estrutura, tá? Só para deixar claro. É o nível máximo em que esse nó vai ser inserido, é o maior nível em que ele vai ser inserido, dado o valor que ele sorteou. E como que eu vou fazer isso? Olha só. Aqui, se era 0, 1, aqui é metade. Aqui é 1/4. Só vou marcar alguns pontos de interesse, a gente já fala sobre eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou brincar de analisar, olha, se o valor que eu sorteei caiu aqui, em que nível vocês acham que eu vou falar para esse cara entrar? Deem um chute aí. Perdão? Não. Uma dica que eu esqueci de dar. Quanto mais baixo o valor ali entre 0 e 1, mais alto o nível em que eu permito ele chegar. Esse aqui vai para o nível 0. Se ele caiu aqui, ele entraria no nível 0. Pensando de novo que D é 2. Né? Todo mundo está no nível 0, mas esse aqui ele vai no máximo no nível 0. Ele não passa do nível 0. Daí a galerinha que está embaixo aqui, né, que tem... Qual a chance de estar na parte de baixo? 50% de chance, né? 1 sobre 2, 1 sobre D. Então, com metade da chance, o cara não está só no nível 0, ele passa para o nível de cima. Mas daí, ele pode passar só para o nível 1 ou para níveis acima. Se ele cair aqui, por exemplo, ele vai para o nível 1. Ele vai no máximo para o nível 1. Se ele cai aqui, ele chega até o nível 2. Se ele cair aqui, é que vai ficando mais apertado para eu desenhar. Ele chega até o nível 3. Tá? Imagina que aqui está dividido. E daí notem que vai sempre dividindo cada vez mais apertadinho a divisão. Cada faixinha dessa indica para mim um nível máximo. Ah, mas professor, você tirou do nada essas faixinhas? Não, eu estou seguindo essa regra aqui. Tá? Pensa com D igual a 2. Eu tinha que cair de 1 sobre 2 a probabilidade do cara estar em cada nível. Então, eu setei de um jeito que metade vai ficar só no nível 0, a outra metade vai para o nível 1. Desses aqui, metade ficam só no nível 1, a outra metade pode almejar algo acima. Desse 1/4 que sobrou, metade vai estar no nível 2, a outra metade pode ir acima. Note que, seguindo graficamente, tá? A gente vai ver como implementar. Confesso que é meio confuso o código que mexe com a aleatoriedade dá um pouquinho de confusão, por isso que eu estou tentando mostrar a figura antes. Mas a ideia é essa, é eu avaliar onde o carinha caiu, tá? Em que faixinha entre 0 e 1 que ele caiu, para eu determinar qual é o nível dele. Tudo bem a intuição aqui? Tá? Quanto mais perto do 0, mais alto o nível, mas as faixinhas vão ficando exponencialmente menores. Tá? Então, para manter aquele padrão de chegar no nível alto, tem que ser muito difícil. Tem que ser muito improvável, porque cai de D a cada nível. Tá? Acho que, feito isso,
tudo bem? Ou tudo razoável? Eu sei que essa é a parte que mais dá nó na cabeça, tá? É uma parte que eu não acho que ela seja tão difícil de entender, mas talvez seja uma parte que eu não consigo explicar tão bem quanto eu gostaria, porque sempre, assim, o jeito que eu entendo isso é para e analisa, para e realmente olha. Então eu recomendo para vocês olharem depois com calma ali, para ver se encaixa, para vocês falar, ok, é isso que eu quero. Saibam o que a gente quer, né, que eu quero implementar essa probabilidade, e como fazer dialogar um número sorteado entre 0 e 1 com esse resultado. Para ver o código aqui em que a gente vai implementar, a ideia dessa figura, eu tenho uma funçãozinha nível aleatório. Tá? Ela me devolve um inteiro. E como que ela funciona? Vamos passar por ela aqui. Como que a nível aleatório funciona? Bem, eu tenho algumas variáveis auxiliares aqui. Nível, disp, acum, aqui, essa aqui é bem importante, que é a dispersão acumulada. Tá? Eu já vou falar da semântica dela. E eu estou trabalhando com D igual a 2. Tá? Poderia variar o D aqui, mas o D é o meu fator de dispersão. Aqui acontece o sorteio. V recebe rand. Eu chamei essa funçãozinha padrão do C que devolve um valor pseudo-aleatório. Eu não vou entrar no detalhe de ser pseudo-aleatório nesse momento. Tá, gente? Acho que em alguma outra aula eu comento disso, mas por hora vamos tratar como se fosse uma escolha aleatória. Para todos os efeitos do código vai servir. O importante saber desse rand. Ele sorteia um valor inteiro entre 0 e rand max. Tá? Inclusive, tá? De 0 até rand max, podendo sair o rand max. Então eu falei para vocês que ia sortear um valor entre 0 e 1, mas eu comecei sorteando entre 0 e rand max por um detalhe técnico de como a função funciona. Tá? Daí eu tenho aqui a dispersão acumulada. Qual que é a ideia da dispersão acumulada? A cada iteração aqui do nosso código, a gente já vai ver o for, mas para pegar a intuição, eu vou multiplicar ela por D. Quer dizer que a dispersão vai crescendo a cada nível que eu subo, que é a implementação, que é o que a gente gostaria de implementar. Né? Todo mundo está no nível 0, só um deavos da galera está no nível 1, só um deavos ao quadrado está no nível 2, a dispersão aumenta de D cada nível que eu subo. Essa dispersão aqui, ela começa valendo D, tá? Ela está sempre olhando o nível acima. Né? Então, quando eu estou no nível 0 aqui, ela está me dando o valor da dispersão acumulada do nível mais 1. Tá? Então, no nível 1 aqui, por isso que ela vale D. Ela vai parar no número máximo de níveis, eu nunca posso passar disso, mas na prática ela raramente vai chegar aqui. Tá? É muito improvável você sortear um número tão pequenininho que ela chegue lá. E esse for vai incrementando os níveis. Vamos ver o que eu faço em cada iteração, mas de novo, a intuição aqui, de certa forma, é verificar em que faixinha dessas aqui que eu caí. Tá? Basicamente, o que eu vou verificar é se eu passo desse threshold ou não. Tipo assim, na primeira vez, eu vou verificar se eu sorteei um valor pequeno bastante para estar em um dos níveis de baixo ou se eu vou parar no nível 0. Na segunda iteração, eu já estou nos níveis de baixo, eu já estou aqui. Daí eu vou verificar se é pequeno bastante para eu ir para esses níveis aqui ou se eu fico preso no nível 1. Tá? Então, a ideia é sempre saber se eu vou passar desses thresholds, conversando com a figura aqui. O primeiro threshold é meio, é 1 sobre D, né? Por isso que a dispersão acumulada já começa aqui valendo D. E o que eu vou verificar, olha que if estranho. Se V é maior do que rand max sobre dispersão acumulada, do break. Dar break significa eu não mereço estar em nenhum nível para cima. Eu não passei do teste, eu não passei do threshold para estar no nível acima. Que conta esquisita é essa que me faz, me garante isso? Deixa eu manipular matematicamente isso aqui. Se eu passar o rand max dividindo, isso aqui é V maior ou igual que rand max sobre dispersão acumulada. Né? Se eu passar o rand max dividindo, vai ficar V sobre rand max é maior do que dispersão acumulada. Esse é o teste. Concorda que matematicamente é equivalente? Só passei o rand max dividindo?
Tem duas coisas para mostrar para vocês aí. Uma é o motivo técnico porque eu fiz isso. Se fizer isso aqui com uma divisão inteira, como o Randimax é maior do que o meu valor V sorteado, né, porque o V está entre 0 e Randimax, ele vai truncar e jogar para 0. Então eu teria que fazer um double, teria que dar um cast para double. Eu não quis trabalhar com cast para double, então por isso que eu trabalhei com o Randimax multiplicando do outro lado. Foi só para não ter essa imprecisão. Tá? Esse tipo de erro numérico, foi só para evitar isso. Mas conceitualmente é isso que eu estou fazendo. Eu estou verificando se V sobre Randimax é maior do que dispersão acumulada. Que era o que eu tinha prometido para vocês. Eu falei, olha, eu vou sortear um valor entre 0 e 1. O valor entre 0 e 1 é V sobre Randimax. Conceitualmente, pensem nele em V sobre Randimax. Tá? Eu vou até colocar aqui para destacar. Isso aqui pertence ao intervalo 0, 1. Porque eu dividi uma coisa que estava entre 0 e Randimax por Randimax. Né? Ou equivalentemente dividir. Né? Dispersão acumulada, o que eu falei para vocês? Ela sempre vai valer 1 sobre D elevado ao nível. Quando o nível é 0, vai ser 1 sobre D. Mas olha só, eu estou sempre multiplicando. No final, ali eu sempre incremento ela. Então aqui ela vale... Deixa eu ganhar um pouquinho de espaço aqui para passar para vocês. É claro que eu não peguei uma parte ali. Aí, se eu ganhar um pouquinho de espaço... A dispersão acumulada, ela vai ser mantida de um jeito que ela tem invariante, para que ela sempre seja 1 sobre D elevado ao nível. Desculpa, elevado ao nível mais 1. Desculpa. Ela sempre olha o próximo, porque ela sempre olhando o threshold seguinte. Ficou horrível isso aqui, né? É falta de espaço. Elevado ao nível mais 1. Oh, meu Deus. Dispersão acumulada vai ser só AC. É 1 sobre D elevado ao nível mais 1. Eu sei que nível tem acento, mas eu estou me referindo a variável, tá? Antes que me critiquem. Então, é essa a ideia, tá? A dispersão, olha, ela é sempre... ela corresponde a 1 sobre D elevado ao nível mais 1. Quando o nível é 0, ela vale D. Quando o nível for 1, ela vai ter sido multiplicada por D no final da iteração anterior. Então, ela está sempre corrigindo isso aí, sempre mantendo essa propriedade. Por que isso aqui é importante? Pensa de novo que ela vale 2. Tá? Que D vale 2. Na primeira iteração, o que esse if está perguntando é: o carinha passa desse threshold? Tá? Se ele passa ou não passa. Se der que V é maior do que aquele threshold, é maior do que 1 sobre 2, no caso, eu falo, tá bom, você é um 0 mesmo, você não vai para nenhum nível superior, você fica no 0. Tá? Se ele passou, no próximo, quer dizer que ele está daqui para baixo. Mas eu não sei onde ainda. Na próxima iteração eu pergunto, você passa desse threshold? Que é dispersão acumulada mais um nível, né? Agora era 1 sobre 2, agora é 1 sobre 4. O D cresceu ali. E você passa desse threshold, se não passar, você fica no nível 1. Por isso que eu dou break, olha só, quando V é maior. Né? O que eu estou na minha semântica é V sobre Randimax, que é o valor entre 0 e 1 que eu sorteei, ele é maior do que o próximo threshold. Se ele for maior do que o próximo limiar que ele tem que passar, é que ele não vai para aquele nível, ele fica por aqui. Se ele for menor, vai para a próxima iteração e o nível cresce. Quando eu saio desse for, a variável nível está em algum lugar. Onde que ela vai estar? No maior nível que eu conseguir chegar. E daí eu uso ela para devolver o nível sorteado. Pode falar. Bom, esse cálculo, ele faz a probabilidade, só que ele não considera números mínimos nem máximos. Então, a aleatoriedade considera isso também na questão de ordenar Droga. Pilhas também ou não? Não. A escolha uniformemente aleatória que vai nos garantir isso na média. Então, da aleatoriedade mesmo. Tu faz a Isso. Não. A pilha não. Não, calma. Calma, não. A ordenação da lista é a operação de inserção que vai me garantir que está ordenado. Aqui eu só estou sorteando em que nível que o cara vai entrar. Não misturar essas duas coisas. Uma vez que eu sorteei em que nível que ele vai entrar, ele vai ter que ser inserido em todas as listas do respectivo nível. No nível máximo poderia ter mais de um, por exemplo, justamente.
Ah, não, mas olhem aqui, tá? O nível máximo, ele é justamente o nível em que eu tenho o maior elemento. Então, se por acaso eu sorteei um elemento lá para um nível super alto, eu atualizo o nível máximo. O que vai acontecer é que o nível máximo ele não vai ter muita gente, porque é altamente improvável que eu sorteei caia lá. Tá? É altamente improvável mesmo. Tá? Note o quão fininha essas faixas aqui vão ficando, tá? A cada nível que eu subo. Tá? Então ela não vai ter um monte de gente. Ah, mas e se eu tiver azar? Não, você não tem azar nesse tanto. Senão a gente tem que sair, sabe, o raio está vindo. Assim. Fica tranquilo que não vai acontecer. É realmente improvável. Tende a zero como uma exponencial. Tende a zero como uma razão exponencial. Então não vai acontecer ter um monte de gente num nível muito alto. Em média, né, por isso a probabilidade eu sei que dá nó, mas eu confio na probabilidade. Sim. Em média, só vai ter muita gente num certo nível alto, só vai começar a surgir gente num nível alto, depois que eu tentei essa sorteio um monte de vezes. Tá? Porque daí eu vou sorteando, uma hora acontece. E daí quando acontecer, por isso que a gente atualiza. Né? O nível máximo eu atualizo como sendo sempre o maior nível, porque sempre pode. Uma nova inserção, o cara vai ser sorteado para um nível acima. Isso pode acontecer. Mas é só a aleatoriedade que cuida disso. Desculpa, você tem toda a razão. A dispersão acumulada ela é sempre D elevado a nível mais 1. É esse invariante que ela mantém. É que aqui eu estou dividindo. Foi eu que na hora de fazer a conta aqui errei. Isso aqui devia ser 1 sobre a dispersão acumulada. Que aí sim, a dispersão acumulada é sempre D elevado a nível mais 1. A dispersão acumulada, do jeito que eu implementei, ela é sempre um inteiro positivo. O 1 sobre vem por causa dessa continha. Né? Eu tô usando ela invertida ali, para calcular a probabilidade. Agora, então aqui eu estava errado, você pegou bem. Agora, isso aqui não é óbvio, tá? Essa relação é um invariante que a gente tem que provar que vale. Eu estou avisando vocês que vale porque não dá tempo de a gente fazer toda a prova formal aqui, mas se você analisar o código, você percebe que, olha, quando o nível é 0, ela vale D. Quando o nível cresce no fim de um laço, ela também cresce do fator D. Então ela mantém esse invariante ao longo, mas isso não é óbvio, é fruto dessa análise. Pode falar. E ele vai dar o break na primeira iteração do for. Por que o nível é 0, sendo que se eu estiver nesse threshold, ele deveria estar no nível mais alto? Calma. Se eu tiver abaixo de meio, eu só dou o break na próxima iteração. Se, por exemplo, o caso, você está falando do caso... Opa! Na mesma folha. Você está falando do caso em que foi um cara aqui, por exemplo. Ele está abaixo de meio. Não, calma. Entre 1 e meio. Aqui. Nesse caso, ele devia ficar no 0 mesmo. Porque você... nesse caso, ele devia ficar no 0. É que aqui... A gente sempre pensa no cara que não passou. O jeito mais fácil de pensar é assim, olha, ele tinha 50% de chance de passar. Ele ficou nos 50% abaixo, não passou. Né? Daí depois é recursivo isso. Né? Olhando só para essa janela, ele tinha 50% de chance de passar. Daí se ele ficou aqui nesse azulzinho, ele não passou. Sempre pensa no onde ele não chegou. Desculpa. Entendi. My bad mesmo. Eu não sei. Confesso, assim, são duas figuras representando coisas diferentes, mas eu estou mais cuidado. Assim, quanto mais próximo de 0, maior o nível. O jeito de implementar foi esse. Daria para fazer se aproximando de 1, é só que o jeito que eu implementei foi. Se fosse fazer se aproximando de 1, provavelmente eu precisava fazer 1 menos o valor toda vez. Para não fazer isso, eu acho que fez se aproximando de 0. Detalhe técnico. Mas aqui está crescendo, né? Não, são coisas diferentes. Então, voltando aqui para a gente ir fechando, esse nível aleatório aqui, o que ele vai fazer é sortear o maior nível que o elemento que eu vou inserir vai entrar. Né? O jeito que ele faz é fazendo um único sorteio e depois usando esses fors para saber até que nível que o carinha avança. Né? E depois ele devolve esse nível para a gente.
Para entender esse algoritmo, eu não vou fazer toda análise formal, assim, mas eu vou deixar escrito aqui os dois invariantes, porque os invariantes de um código ajudam a gente a entender como o código funciona, se convencer que ele está correto. Então, duas coisas que ele sempre mantém. A dispersão acumulada é sempre igual a D elevado a nível mais 1, tá? Isso no início da iteração, tá? Ele mantém isso todo início de iteração. E a outra coisa que ele mantém é que o valor sorteado entre 0 e 1, né, ou seja, V sobre randmax, aqui, tá, sempre vai ser menor ou igual que 1 sobre D elevado a nível. Tá? Note, ele sempre que eu começo uma iteração, se eu não cortei na iteração anterior, é porque V sobre randmax é menor ou igual que 1 sobre D elevado a nível. Então essa probabilidade, aquele elemento só chegou naquela iteração com essa probabilidade, já que ele sorteou uniformemente entre 0 e 1, a probabilidade dele estar ali é 1 sobre D elevado a nível. Naquela iteração eu vou verificar se ele passa do threshold para o próximo. Tá? Por isso que a dispersão é sempre D mais 1. Mas esses dois invariantes ajudam a se convencer que esse código está correto, que ele faz o que promete. Eu sei que é confuso, tá? A aleatoriedade dá nó na gente mesmo. Mas para a gente ir fechando, porque eu já não vou conseguir mostrar todos os detalhes que eu queria para vocês, eu quero pelo menos passar a intuição aqui, só a ideia da inserção. Tá? Que a gente tem aqui os códigos de inserção e remoção, para vocês verem se tiverem curiosidade. A boa notícia é que nem inserção nem remoção são particularmente mais difíceis do que a busca. Ao contrário das árvores balanceadas, né, que é ali que dá toda a dor de cabeça, aqui a dor de cabeça é a escolha aleatória. Que é onde a gente esconde a complexidade para baixo do tapete, fazendo essa escolha aleatória pelo nível. Como que funciona a inserção, então? É como se eu fizesse uma busca, começando do nível mais alto e tal, só que daí, toda vez que eu chego, e isso é meio subjetivo, vamos ver se eu consigo explicar, toda vez que eu chego no lugar da lista em que o elemento deveria estar, então se eu pegar aqui, por exemplo, se eu quisesse inserir o elemento 4, né? Nessa primeira lista aqui de cima, vamos supor que o 4 foi sorteado para estar no nível 2. Quando eu percebo que o próximo é o 9, eu falo, o 4 tem que estar antes do 9. Então eu coloco ele aqui no meinho, entre o nó cabeça e o 9. Tá? Daí eu desço e eu continuo a busca. Eu continuo no nível de baixo. Faz a busca aqui. Chego no 3, o 3 é menor do que o 4. Quando eu chego aqui entre o 3 e o 9, é nesse lugar que o 4 tem que inserir. Então, é uma sequência de inserções em todas as hierarquias. Tá? Do mesmo jeito que a busca, eu vou buscando por hierarquia, e quando a busca falha num nível, eu desço para o de baixo, a inserção não falha, né? Porque eu estou inserindo. Mas quando eu acho o lugar que o cara deveria estar, eu insiro ele lá. Aquela inserção de lista ligada, sabe? O apontador do meu novo nó aponta para o próximo e o nó anterior aponta para mim. Aquela inserção de lista ligada que vocês conhecem. Só que eu faço isso em todos os níveis. Tá? É isso que a gente está fazendo nesse código aqui. Nesse código aqui que é quem faz o trabalho. Vocês podem ver que se vocês olharem ele e a busca, eles são bem semelhantes. É só que tem a parte da inserção aqui, da amarração do novo nó no lugar certo. Só para situar, o que acontece é que antes eu tenho que criar o novo nó, né? Então o malloc é feito aqui, só isso que acontece antes. Tá? Então eu faço aqui, eu chamo a criação do novo nó e depois eu mando inserir. Com o novo nó criado, a inserção é isso que eu estou falando para vocês. Tá? E em quais níveis esse novo nó vai estar? É para isso que a gente viu o nível aleatório antes. Eu chamo essa função, ela me diz, numa escolha aleatória, esse cara vai pertencer do nível 2 para baixo. Né? Sempre me dá o nível mais alto. Tá? Então daí eu vou inserir esse nó em todas as listas do nível 2 para baixo. Tá? É isso que a gente faz aqui na inserção recursiva. Tá? Eu vou procurando a posição em que o elemento deveria estar e eu insiro ele se ele deveria estar naquele nível. Esse if aqui é justamente para verificar, olha, esse nó, tudo bem, se ele fosse inserido nessa lista, estaria nessa posição. Mas o nível dele permite que ele entre aqui ou não? Se não, eu só desço.
e vou continuar na busca. Então, é uma busca inserindo em todo lugar que ele deve estar. A eficiência que eu não vou preencher, mas é a mesma análise da busca, tá? Porque eu faço um número de passos proporcional a D em cada nível da lista e vou descendo log de N níveis. E a remoção é uma ideia parecida. Eu vou fazendo uma busca em todo nível que eu achar o cara. Eu não posso remover ele só lá de baixo, né, e deixar o nó solto. Em todo nível que eu acho o cara, eu removo ele. Eu falo, opa, o meu antecessor aponta direto para o próximo. Eu vou desamarrando ele nível por nível, de cima para baixo, até que eu chego no último nível e dou free. Notem que eu só faço o free aqui quando eu chego no nível 0. Antes disso, eu vou só desamarrando ele da lista e descendo para o nível de baixo. Então, infelizmente, né, o tempo não deu para entrar com detalhes, mas se vocês entenderam a busca lá no começo, que a gente gastou mais tempo, é fácil, e é fácil, mas ao mesmo tempo que é um bom exercício. Olhem a inserção, olhem a remoção e vejam, opa, daquela busca, o que mudou? Sabe? É só os pontos de amarração e desamarração, basicamente, tá? Dos nós nas listas. Eu vou só deixar um último quiz/desafio aqui para vocês. Prometo que eu falo em 30 segundos, eu sei que já deu a hora. Se vocês observarem, todos os códigos que tem aqui são códigos recursivos com recursão caudal. Eu fiz a versão recursiva para a gente pensar de modo recursivo e tal, mas são recursão caudal. Isso quer dizer que todos eles são facilmente convertidos em códigos iterativos. Tá? Se vocês quiserem fazer uma versão um pouco mais eficiente, ali, com uma melhoria constante em relação aos meus códigos, vocês podem pegar eles e transformar ali a recursão numa versão iterativa. É um bom exercício ali para entender a relação de recursão com código iterativo, no caso de recursão caudal, tá? No geral, não é fácil converter uma coisa recursiva numa iterativa, mas nesse caso é uma boa oportunidade. Então, não desse jeito simples. Assim, toda recursão pode ser transformada num algoritmo não recursivo iterativo se eu puder usar uma pilha para guardar certos estados de ida e volta. Nos algoritmos de árvore AVL, as mudanças acontecem na volta da recursão. Então eu preciso de alguma pilha ali armazenando informação para eu saber como arrumar ela. Isso, para que na volta eu saiba o que corrigir em cada nível. Porque cada nível é diferente dos outros. Nesse aqui não tem volta. Porque justamente a recursão caudal é caracterizada pela recursão ser a última coisa que a chamada faz. Então ela já fez todo o trabalho dela, daí fala, olha, eu já fiz todo o trabalho nesse nível, agora insere no nível de baixo, por exemplo. Então ela terminou o trabalho dela, não tem volta. Então fica muito fácil converter para o iterativo por causa disso. Então fica esse exercício para vocês, o que aliás é um exemplo de uma vantagem da skip list, né? Ela é muito mais simples que a AVL nesse sentido, ela é facilmente convertida para um código iterativo, pode ser muito veloz, inclusive.